Pessoal, já dei autorização aqui no start da gravação, né? Sejam bem-vindos aí à volta aí do período aí de férias aí, né? Das unidades aí do Senai Goiás, né? DR Goiás. Deixa eu compartilhar nossa tela aqui, que já iniciaremos aqui a nossa. Então, pessoal, né, sejam bem-vindos aí, né? O período de férias aí letivo aí finalizou dia 19, né? E hoje a gente já inicia aí com a continuação, né? Exatamente a quinta aula, né? A quinta de nove aí das aulas da UC de instalações elétricas prediais. E recapitulando aqui, estava dando uma olhadinha aqui, pessoal. Nós temos quatro atividades, né? Já falamos na primeira aula, na verdade, a inaugural, né? Falei um pouco aí da teoria instalações elétricas, os padrões de desenho, né? A planta baixa, os, os padrões, os desenhos característicos aí de um projeto elétrico, que é ponto de força, né? Ou a tomada de uso geral, o ponto de força de uso específico, né? Ou a tomada de uso específico. Nós temos os interruptores, né? Basicamente aí no que tange aí ao predial, né? São interruptores, né, pontos de força geral e pontos de força específico. Os padrões de representação, o que que é uma planta baixa. A gente viu lá na UC, né? Lembra lá do módulo anterior aí, ó, na UC3, né? Leitura e interpretação de desenho. Então, ao longo aí desse curso aí de eletrotécnica, né? Às 16 do CES, vocês desculpem. Gente, cara, a garganta não tá muito boa, não. Desculpa aí, pessoal. Então, ao longo do primeiro módulo aí, nós viemos linkando, né? Parte de comunicação oral e escrita, né? Como você deve se portar como um técnico. Comecei a falar de laudos, né? Mas eu não falei de forma mais efusiva aí, né? Por conta que era uma matéria inicial, né? Depois fomos para eletricidade, né? Eletricidade, a parte é bem difícil, né? Já a do segundo, a que a gente estuda no segundo grau já é muito difícil. Imagina aqui no curso técnico, né? A gente viu teoremas, né, de Thevenin, teoremas de Norton, né, os teoremas de rede, lei de Kirchhoff, para nós entendermos aí a abstração, né? A parte da matemática e linkada aí com a física aprender como que um sistema elétrico, né, ele interage, os elétrons, né, que tem escalas subatômicas, né, como que eles interagem no condutor, né, um tubo, por exemplo, hidráulico, né, como a gente vai ver lá na UC8, né, ele tem água, um tubo pneumático, ele tem o ar ali, né? Embora nós não enxergamos aí as partículas aí do ar atmosférico, né? Que tem parte aí de oxigênio, tem nitrogênio, e por aí vai, né? Outros cerca de 16%, né? O oxigênio aí na nossa atmosfera. Embora nós não enxergamos, nós conseguimos perceber ele, né? Colocando as mãos ali no fluxo de ar os fluidos, né, nós conseguimos, além de perceber, enxergar, né, mas os elétrons nós não enxergamos. Nós fazemos experimentos, né, que contestam, né, não contestam, né, mas que aprovam aí a existência dele. Depois a gente entrou propriamente dito aí na área de eletrotécnica, que foi o curso de leitura e interpretação de desenho, mais conhecido como desenho técnico, né? Noções de desenho técnico. Depois fomos aí em qualidade, saúde, meio ambiente, segurança do trabalho, né? Já para a gente entrar nesse universo. Inclusive, a próxima UC, a gente vai entrar mais a fundo aí no universo da segurança do trabalho aí, né? Em específico em NR10, né? Que é o tópico
O tópico dentro se não me falha a memória, 37 NRs que existe, né? As normas regulamentadoras e do trabalho, né? Então, o módulo básico ele foi só o ensaio, né? Um ensaio aqui para a gente efetivamente entrar, né? Igual eu expliquei lá na primeira aula, instalações elétricas prediais, que na primeira aula eu falei de todos esses padrões. Na segunda, a gente já discutiu o fórum de discussão, né? Na terceira aula aí, né? A gente já falou da atividade um da SAP 1. Eu dividi ela em duas partes, né? Porque ela é mais complexa aí, né? Parte um, parte 2. Depois a atividade 3 e por fim a de hoje aqui, ó, até, né, a monitora de vocês aí atual é a Sara, né? Ela já está aqui no sistema aqui, né? Vai postar aqui a aula de hoje, né? Que por acaso é a atividade 4. Então vamos seguir com ela aqui, né? Na elaboração aqui. Lembrando, pessoal, que eu já corrigi, né? Hoje, como deu início aí ao ano letivo aí, né? Da nossa turma de eletrotécnica, eu já fiz as correções. Inclusive, em fórum de discussão, né? Eu já deixei uma dica aqui, né, sobre a aula que a gente teve aí, do fórum de discussão. Já deixei a dica aqui sobre a questão lá, né, do funcionário lá, o Felipe, né, de utilizar o de 6 milímetros aí, né, no lugar de outro condutor. Então, deixei a reflexão aqui, né, e já dei a pontuação para quem fez o fórum de discussão. Então, eu já passei um pente fino aqui, né? As atividades um, 3, só a 4 que ainda ninguém enviou, né? Porque né, nós estamos tendo essa aula agora, né? Então, já fiz as correções, fiquem tranquilos. Aí sempre eu tenho aqui, ó, a pasta aqui do módulo básico, né? Eu já alinhei aqui com a Joyce aí, né? Com o professor. Geralmente, dependendo aí da UC aí, é o professor Pedro, né? Professor o Pedrão aí. Então, já alinhei com ele aqui. Já fiz a atualização, né, das notas aqui na parcial aqui de instalações elétricas prediais, tá bom? Então tá tudo adiantado aqui, tá, pessoal? Deixa eu voltar aqui, instalações prediais. Postagem dos momentos presenciais, viu? Eu já postei aqui, né? Então vocês vão ter. Na verdade, vocês já tiveram aqui no sábado, dia 18, né? Mas eu tô lembrando aqui, pessoal, que teve, se não me engano, não. É, eu tô me lembrando aqui como o cronograma mudou aqui, ó. Vocês nem tiveram essa aula aqui do dia 18, né? Porque a férias de vocês acabou, foi no dia 19, né? Então eu vou fazer a correção aqui, ó. Isso aqui tá errado, tá bom? Vai ser a do dia 25 mesmo, tá? Ó, vamos olhar aqui, ó. Realmente vai ser a do dia 25. Essa do dia 18 não teve, porque vocês estavam de férias, tá bom? Vou fazer a devida correção aqui. Já fiz a postagem dos 4 momentos que já tiveram aqui, né? Lá na plataforma, já atualizei. Vamos então para o descritivo da situação 4 aqui e a folha de resposta, tá? Na verdade, a folha de resposta são várias folhas. É, a de resposta mesmo é essa aqui que está dentro do arquivo compactado, orçamento aluno. Inclusive, pessoal, eu tô lembrando aqui, eu fiz uma. Vocês vão ver aí que ele faz um pedido e, na verdade, a planilha ela tá de outra forma, tá? Aí vocês vêm aqui, ó, download da pasta, aí já faz, ó, tá vendo, ó, ponto zip, né? Ela já zipada aqui.
Deixa eu abrir aqui a nossa pastinha de downloads, né? O que eu gravei antes de sair de férias para uma turma que está mais adiantada aqui de NR10, por isso que eu tô com esse de NR10 aqui. Pô, que o acrônimo aqui, né? ATV4, descritivo e as folhas de resposta aqui. Deixa eu apagar aqui para não atrapalhar a gente. Eu vou até deixar essa de NR10 aqui. Até deixar essa daqui já de prevenição. Vamos extrair, ó. Vocês clicam com o direito do mouse aqui, ó. Extrair aqui. Como eu criei a pasta 4 aqui, né? Vão aparecer esses quatro arquivos aqui, ó. Como imprimir na tela em PDF, nova planilha, ou nova planta, desculpa, aí da casa, né? Um arquivo de orçamento, que é a tarefa que vocês vão fazer e enviar, né? E a planta baixa antiga. Então, uma comparação entre a planta baixa antiga e a planta baixa nova aí da casa. Lembrando que a empresa aqui, né, que faz o orçamento, provavelmente é por essa empresa aqui. Vamos lá. Deixa eu abrir nosso descritivo aqui. Então vamos lá, ó. Tânia morava em uma casa pequena. Opa, casa pequena. Vamos lá. Provavelmente essa aqui, ó, é, planta baixa da instalação antiga da casa da Tânia. Então, ó, Tânia morava em uma pequena casa antiga, onde constantemente, né, aconteciam problemas na instalação elétrica, como curto-circuito, lâmpadas que queimavam constantemente, né? Então, ela percebia quedas de tensão. Quando fala queda de tensão, pessoal, por exemplo, uma clássica que acontece em muitas residências aí, né, é você ligar o chuveiro aí, por exemplo, né, e a luminária começar a ter flutuações de tensão, ou seja, o normal aí na URMS é 220 volts, né? Ela dá uma diminuída na quantidade, na iluminância, né? Na quantidade de luz, diminui, aumenta, volta ao normal, né? Ao máximo de lumens, diminui, volta ao normal de novo. Então, essa queda de tensão, mais conhecida como diminuição de tensão, ou seja, o RMS, lembrando aí, né, pessoal, lá em eletricidade, lembra que eu falei que lá em eletricidade, que você tem no sistema de tensão alternada a senoidal aqui, né? Ela tem a tensão de pico, que é aproximadamente 311 volts. Nós temos a tensão RMS, que o multímetro, né? O multímetro em modo tensão, né? Por exemplo, esse daqui que eu mostrei, não, esse interessante aqui, ó. Ele é até uma caneta, né? Esse multímetro aqui, ó. Quando fala multímetro, é multimedidor. Se eu falasse só voltímetro, ele só aferiria tensão elétrica, tá? Como ele faz vários tipos de medições, ó, por exemplo, ele faz medição de tensão alternada, né, que é a de um cliente, tensão contínua numa placa de circuito, ele verifica também o valor da resistência, ou seja, ele é um multímetro porque ele é um voltímetro, ele é um vatímetro, não, desculpa, ele é um ohmímetro porque ele verifica a a resistência elétrica, né, do circuito aí, né? Lembra que quando a gente fez a segunda parte de eletricidade, né, as impedâncias, né? Lembra quando eu falo impedância, você tem equipamentos resistivos, um exemplo é o chuveiro,
equipamentos indutivos, um exemplo desse é uma máquina elétrica em modo motor, né? Ou seja, um motor elétrico aí, por exemplo, de portão aí, né? E máquinas capacitivas, que um exemplo aí é uma fonte chaveada, é uma fonte chaveada que ela converte tensão alternada em tensão contínua, né? E nessa conversão ele utiliza o retificador, lembra? O retificador em ponte completa, né? Que ele pega, transforma essa tensão alternada em tensão pulsante. Depois você coloca o capacitor em paralelo, ele carrega e daí você vai ver lá no osciloscópio só um risco aqui, né? Mostrando o nível de tensão, né? O R, o chamado tensão RMS ou tensão eficaz, que é o que efetivamente vai aparecer aqui no leitor, né, do multímetro, né? Os 220 volts, né? Se nele aparecer 220 volts, é porque essa tensão que aparece aqui no leitor do multímetro é a tensão RMS, né? O, os circuitos integrados, eles foram projetados, né? Eles conseguem fazer a aferição aí, né, nas suas várias configurações, configuração somadora, comparadora, divisora, né? O, é, a tensão RMS, que é a quadratura aqui. Na verdade, quando eu coloco o multímetro, aparece 220. Se eu multiplicar por raiz quadrada de 2, vai aparecer a tensão de pico. Então, a tensão de pico que apareceria no osciloscópio é 311. Mas, na verdade, a tensão RMS que a gente utiliza no projeto é sempre a tensão de 220. Obviamente, os sistemas tensão alternada, igual a gente viu lá em eletricidade, né? Eles conseguem, os atuais aí, né? Eles conseguem suportar até 250. Então, se eu pegasse aqui, ó, 250, vamos pegar a calculadora que vocês mais utilizam aí, né? Se eu pegar o range máximo aqui, 250, se aparecer lá no multímetro 200, até 250, RMS, o sistema elétrico suporta. Então, se eu multiplicar por raiz quadrada de 2, eu vou descobrir a tensão de pico da senoidal, que no caso é 353 volts a tensão de pico, quando no multímetro aparece 250. Quando aparece 220, né? Isso aqui, de tanto fazer essa conta, eu já tenho de cabeça aqui, 311 volts, tá? Então, essa instalação, né, acontecia essas flutuações de energia, ou seja, na hora que eu tenho um equipamento aí de alta potência aí, né, que é o exemplo é o chuveiro, ele provoca uma, ainda mais se essa casa ela não foi bem projetada, né, no mínimo, né, você deveria chamar um eletrotécnico, pelo menos. Ah, professor, eu chamei um eletricista. Beleza, ok. O eletricista, ele é o ponta de lança, né? Os conhecimentos que o eletricista predial aprende aí num curso aí de capacitação, né? Estou falando capacitação, pessoal, porque o jargão do CREA e o jargão aí do CFT, né? O Conselho Federal dos Técnicos, eles chamam os cursos de eletricista das várias áreas, né? Predial, industrial, redes, linha viva de distribuição, linha viva de transmissão, eles chamam de curso de capacitação, o que a Câmara de Educação chama de curso livre, né? O curso livre ou o curso de capacitação é um curso em que necessariamente você não tem que ter um pré-requisito, tipo o segundo grau completo, por exemplo, né? Ou a nota aí lá do vestibular, né? Já um curso livre, você vai aprender habilidades específicas para desempenhar a função, né? Que o certificado lá te oferece, né? Que é o de eletricista predial, por exemplo.
Então, para você elaborar um projeto, o eletricista predial, né, que é o que tem menos conhecimento dos eletricistas, né, ele tem noção, ele consegue fazer a instalação. Por isso que eu falei que ele é operacional, mas no mínimo você precisa de um eletrotécnico, né? O ideal seria um engenheiro eletricista para fazer esse projeto, né? E daí ele teria, né, o eletrotécnico, o engenheiro eletricista, ele tem a capacidade mais ampla, né, de pensar nessas nuances aí, né, como a questão muito, se você for perguntar para muito eletricista predial, alguns conhecem esse fato aqui, né, porque a gente passa nos cursos aí de capacitação, né, mas é aquela questão, a gente fala que tem atenção de pico, tem atenção RMS, né? Mas efetivamente eles não têm a aula de eletricidade igual vocês têm, ou igual um engenheiro eletricista tem, né? E você tem os vários teoremas de rede, né? Tudo aplicado, é, repetindo o que a gente vê lá no segundo grau, né? Que é para circuitos de tensão e corrente contínua, mas também para circuitos de tensão e corrente alternada, que é o que a gente vê aqui no eletrotécnico e lá na graduação de engenharia elétrica, tá? Então, essa flutuação é justamente o valor aí da resistência, né? O valor da resistência, ele aumentando e você vai ter uma gradual diminuição. Aí, lembra lá da lei das potências elétricas, né? A potência elétrica em watts, né? Diz que a tensão é inversamente proporcional à corrente elétrica. Então, se você for pensar num sistema, né, num sistema em que eu tenho um nível de tensão constante, né, o pessoal da matemática chama de CTE, né, uma constante, que no nosso caso aqui, Goiás, né, os 220 monofásico cravado, você teria uma variação da potência e da corrente elétrica do equipamento, né? Então, o chuveiro ele tem uma potência alta. Entenda que lá na primeira atividade que vocês fizeram lá o parecer técnico, né? A NBR 5410, ela fala que a potência elétrica aí, ela tem a partir de, ó, tomadas de uso específico, né? Uma das características da tomada de uso específico é que o disjuntor que a protege, ele é único e exclusivo para esse circuito. Então, se eu tenho um circuito de chuveiro, ar-condicionado, forno elétrico, não tem aquela churrasqueirinha Grill Aroma Foreman, né? Esses equipamentos, eles têm em comum que a potência deles é acima ou igual a 1.100 watts de potência. Então, igual, né, ou acima desse valor, eu já considero esse circuito como uma tomada de uso específico. Por isso, como ele tem uma potência maior, eu tenho que segregar, ou seja, separar esse circuito, né? E dependendo, se o eletricista, né, igual eu falei, ele é mais operacional, o eletrotécnico, o engenheiro, além dele ter o conhecimento operacional, ele tem também o conhecimento matemático, o conhecimento físico, ele tem a abstração, né? Nas várias, igual vocês aí tem 16 UCs, né? Para desenvolver essas habilidades, essas hard skills aí, né? Essas habilidades no decorrer aí do curso, para poder entender o que é uma queda de tensão. Mas assim, no geral, né, a maioria das pessoas sabe o que é essa queda. É por isso que eu estou explicando aqui, voltando no conceito, para vocês entenderem, né? Ou seja, eu vou ter uma potência muito alta aqui, ó, e essa constante aqui, na verdade, ela flutua, né?
Lembra que eu falei que ela vai até 250 volts, né? A tensão RMS. Ela dá uma flutuada e geralmente, quando é uma residência, já que a gente está falando de predial, a NBR 5410 recomenda que a queda de tensão lá do poste, como a gente está falando de presencial, a concessionária local de energia, ela pega a energia direto do ramal de baixa tensão para o medidor de energia e depois alimenta os circuitos terminais, né, lá da residência do cliente. Então, essa queda de tensão, ela é na casa dos 5%. Se eu for com uma diminuição acima de 5%, esses efeitos aí, né, de baixa na iluminação, principalmente quando eu ligo um circuito de uso específico, né, no caso chuveiro, ar, né, todos que têm a potência igual a acima de 1.100 watts, né, eu já tenho essa percepção. Então, ela percebia essa queda de tensão, a luz ficava fraca e forte, oscilando. A senhora vivia com medo que houvesse um grande incêndio, inclusive afetando outros vizinhos, né? Provavelmente essa residência dela aqui, né? Se fosse de aluguel, né? Ela estaria com essa preocupação, né? Mas são raros os clientes que têm uma casa aí de aluguel e que eles assumem, né? A não ser que esteja em contrato, né? Assumem, por exemplo, uma reforma igual o que ela está fazendo aqui, né? Então, no final do ano, né, Tânia, ao fazer as contas, percebeu que o gasto, que havia muito gasto de dinheiro com os reparos na instalação elétrica, né, da casa. E além disso, a conta de luz veio com um custo muito alto. Provavelmente, lembra que eu mostrei uma foto para vocês aqui, ó? Lembra que eu mostrei essa foto aqui, ó, de uma instalação que não está em conformidade com a 5410, né? Vocês estão vendo? Eles utilizaram esses balizadores aqui. A maioria de residências para aluguel aí, né? É desse jeito aqui, ó. Literalmente, ó, ele fez a emenda aqui, ó. Eu já vi emenda, o cara deu um nó igual o nó que você dá em sapato, né? Em tênis aí. Ele deu um laço, né? Eu chamei aquilo de laço do passarinheiro, né? Então ele deu literalmente um laço aqui, né? Num condutor flexível. Provavelmente no condutor rígido ele não deu esse laço, porque o condutor rígido ele quebra, né? Se você fizer essa torção máxima. Então vocês estão vendo aqui, ó, tem vários pontos de fuga de corrente. Tudo bem, professor, isso daqui, ó, tá no ar aqui, né? Não tá próximo ao forro, ele não tá próximo a uma ferragem que está saindo do, né, aqui do pilar aqui da casa, dá uma trelicinha aqui, né? E não está encostando, tudo bem. Mas o fato dela estar desprotegida aqui, ó, quando há um grande consumo aí de potência, o ponto mais vulnerável é o ponto em que a proteção plástica, essa proteção aqui de vinil, ela não está aplicada sobre o cabo. Instalações elétricas internas, elas têm cabo coberto não só pela proteção óbvia, né, que é o toque acidental, né, mas se vocês forem olhar nos manuais aí, na própria NBR 5410, né, até nos prontuários técnicos, lembra que eu falei que hoje em dia o eletricista, o eletrotécnico, o engenheiro eletricista, ele nem olha mais na NBR 5410 quando vai dimensionar um cabo. Ele vai no prontuário técnico do cabo em que ele está projetando, né? Por exemplo, esse daqui, ó, né? O prontuário técnico aqui da Prismia, e ele vê a capacidade de corrente, lembra? Foi lá na aula do fórum, ó. Ó, ó, tabela 6 aqui, ó. Dois circuitos carregados, dois condutores, desculpa, né? Que é o circuito monofásico, e três condutores carregados.
é para o circuito trifásico aqui, ó, a capacidade, ou seja, é o máximo de corrente que ele suporta, né, para o trifásico, ó, 15, o de 1,5, por exemplo, ó, 15,5 amperes, já para circuitos monofásicos ele suporta um pouco mais aí, que é 17,5. Lembra que eu falei que eles fazem um teste em laboratório, né? Aí lembra que é lá do I3E, do I3E, o Brasil comprou, traduziu para o português, inventou o número, que é o NBR 5410, né? Instaurou as NBRs aí, que veio lá do I3E, né? Então, essa capacidade de corrente aqui, ó, lá, se você for olhar lá na NBR 5410, ela é até menor para condutores. Por exemplo, esse aqui é para instalações internas, ó, esse Afumex Plus 750 volts é para instalações internas. Inclusive, né, quando a tensão monofásica é 220, a bifásica, lembrando, né, multiplica por raiz quadrada de 3. Não confundir com a da tensão de pico, né? Raiz quadrada de 3, aí dá 380, multiplicando novamente por raiz quadrada de 3 dá 660, né? Ou seja, ele suporta. Lembra que eu falei que a filosofia de proteção, né, de condutores é o condutor, o circuito em si, né? Ele suporta mais do que a corrente elétrica que vai passar nele. Ou seja, ele tem uma margem de segurança aí, né? Ele suporta 750, mas na verdade vai passar no máximo para o circuito trifásico, né? 660 volts. Sempre assim. A filosofia do superdimensionamento. Eu dimensiono, se eu quero que um cabo trafegue 41 amperes monofásico aqui, né? Que é o de 6 milímetros, esse aqui, o 750 volts, né? Eu tenho que fazer com que ele suporte, né, 750 volts, né, sendo que, na verdade, né, vai passar 660. Então, eu superdimensiono ele para eu ter, né, vamos pegar lá de estatística, né, um desvio padrão, né, um para mais, aí sempre é para mais, viu? Aí, no caso, né, o desvio padrão, a gente fala que é para mais e para menos. Lembra lá dos resistores que eu comentei lá, né? O resistor de carbono, né? Que tem aquelas corzinhas lá, né? Tem a corzinha que fala do algarismo da unidade, né? E depois, não, da dezena, depois da unidade, a segunda cor, né? A terceira, o terceiro facho é a potência de 10, né? Então seria, por exemplo, se fosse 11, né? O primeiro daria 1, o segundo daria 1, né? Aí daria o numeral 11. E o terceiro, aí, por exemplo, daria 2, né? Aí daria 11 vezes 10 ao quadrado, né? Quilo, não, ohms, né? Quilo não, né? Viu? Ohms. Só se fosse o numeral 3 aí, né? Lembra lá que tem essa faixa. Então eles vão no laboratório, né? Tipo, por exemplo, o Inmetro aí, né? Vão no laboratório aí credenciado, faz os testes com o condutor, faz o teste com o resistor, e daí eles atestam a capacidade máxima de corrente. Daí eles, aí vão supor que esse é, de 6 milímetros suportou 58, então eles fazem um cálculo lá e falam, ó, esse que suportou para circuito monofásico 58, eu vou colocar o desvio aqui, né, antes dele derreter a proteção plástica, né? O valor é de 41 amperes. Então, essa que vai ser o valor referência que ele suporta, né, para esse modelo aqui, o 750 volts, né, o Afumex Plus, né? Beleza, professor, entendi. Então, ela percebeu, né, que a conta estava alta, né, provavelmente
fuga de corrente estava acontecendo, ou seja, emenda mal feita, né? Essa emenda mal feita não tem, por exemplo, ela fora de um eletroduto, né? Lembra que eu falei, mesmo que seja esse forro aqui, você tem que colocar o condulete, né? O corrugado. Você não pode colocar o fio ou acima do forro ou instalado nesse balizador aqui, né? Apesar de que as ferragistas vendem esse balizador, mas ele é para outra coisa, ele é para cerca eletrificada aí, por exemplo, né? O pessoal utiliza aqui na instalação elétrica, instalação interna de enxerido, mas isso aqui é para cerca elétrica, viu? Isso aqui não tem nada, Globo e você, nada a ver com instalações internas aqui. Então, né, obviamente, né, se você não tem um profissional, né, por isso que ela percebeu, né, que a energia estava vindo alta, acontecia vários desses problemas aqui, né? Por exemplo, se ela não conversar com um profissional, no mínimo, né, capacitado, um eletricista bom, ou um eletrotécnico, né, um engenheiro eletricista, ela não vai saber que ela precisa do disjuntor, né, o DR, ou o dispositivo DR, né, que faz, lembra aquele que tem 30 miliamperes eh, de, como é que fala? Para perceber, né, o nível de corrente elétrica, 30, lembra que 30 miliamperes é o suficiente para você já começar os efeitos fisiológicos do choque, né? Você começar a sentir esses efeitos fisiológicos, por exemplo, a tetanização, ou seja, a rigidez dos seus músculos e você não conseguir controlar por vontade própria, né, para tirar a mão do condutor quando você está sendo eletrocutado, né? Então, o DR, o que que ele vai fazer? Ele vai perceber esse nível de tensão aí fugindo ou pela sua mão, né? Ou por um- uma ferragem ali, aí automaticamente ele vai desinstalar. Por isso que o DR, ele é o pesadelo do eletricista lá. Lembra que eu falei, né? O Zé Pica-Fio, o Zé Faísca, né? O eletricista que não tem um curso de capacitação, ele não pode ser considerado um eletricista. Ele é qualquer outra coisa menos um eletricista. Ele tem que ter o curso de capacitação, que eu comentei, né, que é o jargão lá, né, da Câmara de Educação, que é curso livre, para o CREA e para o Conselho dos Técnicos, é um curso de capacitação, ou seja, as habilidades mínimas para ele poder operacionalizar, ou seja, fazer a montagem desses circuitos no mínimo. Então ela contratou, né, a empresa MEP, né, a mesma lá da primeira atividade, né, que o seu, acho que era seu João, né, contratou lá para fazer o quadro da bomba de recalque lá da piscina dele, né? Ah, não, era de uma bomba submersa, né? De uma bomba Nauger aí. Então, a empresa enviou, né, a Natália, o estagiário Gabriel, né, para fazer a avaliação, né, dessa, da residência aí da dona Tânia. Aí, aqui, ó, vocês leem aqui depois, né, mostra que a empresa MEP, né, tem um know-how aí, né, e inclusive a Natália, que é a chefe aqui, né, ela tem experiência em instituições financeiras, banco, né, é, é, condomínio horizontal, condomínio vertical, indústrias, ou seja, ela tem larga experiência, né, em empreendimentos mais difíceis de se projetar, né, de se analisar, e dirá, né, em residências aí, que é o mais simples que vocês vão encontrar na vida profissional. Então, pessoal, resumindo aqui, a atividade 4, né, mediante, lembra que na atividade 3, ó, você fez um relatório, só lembrando a análise que eu mostrei na última aula, ó, antes da gente entrar de férias aqui, ó. Lembra que eu até passei um modelo para vocês, ó, e tem um modelo desses aí que eu vou precisar, a gente vai precisar dele lá na UC de Segurança e Eletricidade, tá? Aí lembra que eu passei esse modelo aqui, ó.
o técnico responsável, introdução, objetivo, justificativa da reforma. Lembra que eu coloquei essas fotos aqui, alguns que já enviaram aí as tarefas e ó, fizeram mais ou menos aqui nesse nível aqui, ó, a norma que foi aplicada. Lembra que eu mostrei esse exemplo aqui como referência, né? E um exemplo real aqui, né, de um condomínio, era até sobre a instalação elétrica, é, a justificativa, né, de colocar um ar-condicionado em uma edificação, sabe esses condomínios aí que tem 4 andares, né? Aí, geralmente a quantidade de cargas permissível para eles, né? Na época era muito raro uma pessoa ter um ar-condicionado aí tipo janela, né? Aqueles de 7.000 BTUs, né? Que eu não me lembro quanto que dá em watts, né? Mas assim, acho que dá, se não me engano, acho que eram uns 1.200 watts aí. Então, naquela época, era muito raro você ter um consumidor residencial, né, tendo um circuito desse. Hoje em dia é muito comum. Inclusive é a split, né? Hoje em dia, né, a gente coloca split, alguns aí de alto padrão coloca lá a central, né, de ar-condicionado aí, né? A pequena central aí. Então, na atividade anterior, nós fizemos aqui o relatório, até passei um modelo semelhante para vocês utilizar aí como referência, né? E a atividade 4 aqui, ó, eu vou eu vou mostrar esse orçamento aqui, ó, vocês estão vendo que a lista de material, ela já está pronta, ela já foi plotada já. Vocês estão vendo aqui que tem 30 itens aqui, ó, desde disjuntores a cabo, né? Ó, conduíte, né? Que é o eletroduto aqui, né? Você tem a quantidade, o preço unitário de cada um, né? E a quantidade que você vai utilizar. Por isso que tem a planta baixa, a antiga, o que que o Gabriel, provavelmente foi o Gabriel e a Natália que fizeram. Eles foram lá na casa da dona Tânia, conversaram com ela, fizeram o levantamento, ele é chamado de as-built do elétrico, ou seja, o como construído do elétrico. Eles foram lá, simplesmente fizeram o croquis, ou seja, a planta baixa aqui, né? De cada uma das dependências aí da residência aí da Dona Tânia, né? Quarto, sala, sala, né? Geminada aqui com a cozinha, né? Com a copa, banheiro, então eles levantaram tudo que tem lá nesse circuito, inclusive esse circuito aqui, ó, ele não está em conformidade, né? E obviamente não estava mesmo, né? Ou seja, tem um disjuntor para iluminação e força. Só para começar a iluminação e força tem que ser em circuitos separados, né? Então eu tenho que ter no mínimo um disjuntor para o geral, né? Ou seja, o disjuntor geral, no quadro terminal, esse aqui do meio, né? Eu tenho que ter o do circuito um, que geralmente é a iluminação, o circuito 2, que são as tomadas de uso geral, né? Ou seja, a, a potência abaixo aí lá em projetos elétricos prediais, eu vou mostrar qual que é a técnica que o pessoal aqui da eletrotécnica, da engenharia, utiliza, inclusive o Proelétrica, né, os programas aí, o Proelétrica, o CAD-Proj, o AutoQ Illumine, né, que técnicas que eles utilizam para dimensionar, né, o baseado no cálculo de área para iluminação e no cálculo do perímetro para pontos, para quantidade, né? Não só a quantidade, ou seja, em número, né? Ó, vocês estão vendo aqui, ó, uma, duas, três tomadas para esse ambiente aqui, né? Por que que esse cálculo sugeriu no mínimo 3 tomadas? Existe um critério, que é o critério, você faz a soma do perímetro, faz uma divisão aqui, se é uma cozinha, se é uma sala, você tem
um algarismo, né, no numerador aí. Aí, por exemplo, ele dá 2,5, né? Se ele der 2,5, quer dizer que eu tenho que ter o quê? É, aí, geralmente, lá na regra, eles falam, né? O algarismo significativo maior, mais próximo, né? Dos conjuntos dos números naturais, né? Ou seja, o mais próximo natural do 2,5 é o 3, ou seja, eu tenho que ter três pontos de força, né? Cada um eles vão ter uma quantidade de carga, ou seja, de potência alocada para cada um deles. Lá em projetos elétricos prediais, nós vamos discutir essa questão. E a planta baixa nova, depois que o Gabriel e a Natália fizeram o as-built do elétrico, ou seja, o como construído, eles levaram para a empresa fez um novo croquis, tá vendo? Que foi modificado, ó. Agora o circuito 1 iluminação, o circuito 2 são tomadas de uso geral, o 3 são tomadas de uso específico, o pé direito é de 3 metros, a escala que é 1:40, né? Próxima aula eu vou mostrar um cálculo aqui que geralmente o pessoal faz. Assim, quando eu falo que geralmente o pessoal faz, na verdade quem faz é o programa lá. Porque antigamente, lá em 1900 e Guaraná de rolha, você pegava a planta baixa, vinha com escalímetro aqui, ó, e media, né? Aí, geralmente a escala 1:40, né? Ah, se eu cheguei a 40, aí geralmente é 4 vezes o valor do original que está aqui, né? Aí, por exemplo, você vai considerando a distância, por exemplo, aqui, ó, vamos pegar esse quadro aqui. A distância do quadro até essa luminária aqui, aí se é 1:40 aqui, você vê quantos centímetros que dá aqui. E dependendo aqui da escala, eu vou ter a quantidade de metros. Aí depois você tem que considerar, ele vai da luminária, por exemplo, é o circuito que tá vendo que tem o comando B aqui, ó. Tá aqui, ó, comando B quer dizer que ele vai ligar e desligar essa lâmpada aqui, né? Então, esse circuito de iluminação ele tem que considerar o condutor, o neutro, o condutor de retorno e o de fase que vai descer aqui, ó. Aí desce a fase, sobe o retorno e volta para a lâmpada, né? Porque aí o retorno fica na lâmpada, o neutro e depois, quando você vem, aperta a tecla aqui, ele aciona. Então, você tem que considerar os dois condutores que vêm para cá para gerar a lista de material, né? Os dois condutores que descem para o interruptor aqui, né? E que obviamente estão subindo. E você faz esse somatório e registra nessa planilha aqui. Só que eu fiz um. Como eles pedem aqui, pessoal, já que eu estou terminando aqui, ó. Mediante a relação de materiais, você tem que fazer um orçamento real da reforma aqui, né? Com ao menos 3 fornecedores, ó, um orçamento feito na internet e 2 em loja física. Aí por isso que eu coloquei aqui, ó, um modelo aqui. Eu vou mostrar esse modelo para vocês aqui. Tá carregando aqui, pessoal. Só um minutinho aqui antes de eu parar a gravação, pessoal. Só um minuto. Rapidão, já que a gente finaliza aqui, tá? Deixa eu voltar aqui a
compartilhar a tela rapidão para a gente finalizar aqui, ó. Esse daqui, ó, é o. Cadê? Ih, pessoal, não. Ah, aqui, ó. Professor, como que o senhor ficou sabendo que é uma unidade de um disjuntor de 40, né, que é o geral? Porque ele é o geral, só tem um, né? Eu fui contando, eu fui olhando aqui na planta baixa, eu fui olhando aqui na planta baixa aqui, ó, fazendo a contagem aqui, né, da quantidade de disjuntores, usando escalímetro aqui, ó, condutor vermelho, condutor azul claro, fui dividindo aqui pelas cores. Hoje em dia, pessoal, isso aqui é muito trabalhoso. Geralmente, por isso que eu falei, faz e não faz. Quem faz é o programa. Então, você abre o programa, você tem um circuito aqui, ó, você seleciona ele, clica com o direito lá do mouse e pede lista de material. Aí na hora ele vai falar, você quer em Excel, em Word ou em PDF, né? Até em arquivo texto você consegue gerar. Aí ele pega e faz essa lista de material fazendo a contagem. Ele utiliza um método aqui computacional, né? Contando cada ponto de força, cada ponto de iluminação aqui, cada tecla, né? A metragem, né? Considerando o pé direito, a altura, a distância até o interruptor, se a tomada é que fica no rodapé, se é tomada alta, igual essa daqui, ó, que é de um forno elétrico, né? Então ele faz essa consideração automaticamente. E daí, pessoal, eu vou fornecer. Na próxima aula a gente discute isso daí. Eu vou falar melhor dessa aula aqui para vocês. Como eles pediram com ao menos três fornecedores, então é natural que o preço unitário e o preço total você vai fazer, por exemplo, né? O preço unitário e o preço total para a internet. Preço unitário, igual aqui, ó. Você vem, né? Você vem aqui, copia, ó. Esse primeiro vai ser para a internet, esse aqui vai ser para a loja um e esse outro aqui vai ser para a loja 2, né? Então vocês vão ter que fazer essa adição aqui. Vão fazer a pesquisa na internet, ver quanto é que está o disjuntor termomagnético aqui, ó, curva C, por exemplo, aqui, né? O interruptor paralelo, o interruptor de embutir, e por aí vai, né? O three-way, o four-way e fazer esse orçamento aqui de cada um. Sempre o preço unitário, ou seja, de uma unidade, igual aqui, ó. Como eu tenho quatro tomadas aqui, ó, de dois polo mais terra de 10 amperes, que é a tomada comum aqui, ó. Aí sempre você vai pôr, na internet o preço unitário foi um, e como vezes 4, né, eu tenho o preço total. Você pode até colocar uma formulazinha aqui. Então, é esse orçamento que vocês têm que fazer. Próxima aula a gente dá uma lapidada melhor aí, né, na análise dessa atividade, tá bom? Então é isso, pessoal. Mais uma vez, né, bem-vindos aí à continuidade aí do curso, né? Vamos com força total aí. Aí na aula do dia 27, ó, nós vamos ter, ó, mais ainda, além da próxima aula do dia 27, mais duas para vocês tirarem dúvida, né? E para gente, né, tirarem dúvidas de outras atividades e para falar mais da teoria, tá bom? Antes da gente iniciar a segurança e eletricidade. Beleza. Então é isso, pessoal. Deixa eu parando aqui a gravação, deixar renderizando.